Olá, eu sou a Carol Nogueira e esse é o Item Mais da CNN. Na última semana de campanha, antes do primeiro turno, a disputa pelos governos estaduais permanece aberta em mais da metade das unidades da federação. Na reta final, a busca por votos se acirra e o cenário nos estados pode ou não refletir a corrida presidencial. Em lugares como Minas Gerais e Rio Grande do Sul, por exemplo, a disputa gira em torno dos governadores eleitos 4 anos atrás. O mineiro Romeu Zema, do Novo, e o gaúcho Eduardo Leite, do PSDB. Nenhum dos dois apoia abertamente Lula, do PT, ou Jair Bolsonaro, do PL, que lideram as pesquisas de intenção de voto para a presidência. É muito peculiar a eleição no estado de Minas Gerais, porque ela não tem um reflexo, não tem uma ligação direta ali com a eleição nacional. Romeu Zema, em diversos períodos, esteve um tanto alinhado com Bolsonaro, mas soube se afastar no período eleitoral, durante a pandemia, chegou a legitimar algumas declarações de Jair Bolsonaro, mas agora ele mantém ali uma isenção. Tem a candidatura do Felipe Dávila a presidente no Partido Novo, o que faz com que ele não tome posição na eleição nacional também, então ele conseguiu não federalizar a disputa. Já no Rio de Janeiro e em São Paulo, que estão entre os maiores colégios eleitorais do país, os candidatos apoiados por Lula ou Bolsonaro protagonizam no âmbito regional o quadro de polarização nacional. Vai ser uma disputa bastante acirrada com pré-candidatos que são bastante conhecidos, como, por exemplo, o ex-prefeito Fernando Haddad, que deve se beneficiar da performance do ex-presidente Lula na campanha presidencial. O mesmo se aplica para o ex-ministro Tarcísio de Freitas, que deve surfar a onda do presidente Jair Bolsonaro. O governo atual do PSDB não é tão bem avaliado como a maioria dos governos que foram ou eleitos ou reeleitos. É um momento que conjuga várias variáveis que o PSDB ainda não se deparou numa eleição estadual. O episódio de hoje do Item Mais se dedica a olhar em detalhes como está a corrida em algumas das principais eleições para governador do próximo dia 2 de outubro. Para isso, contamos com a ajuda de quem acompanha de perto tudo isso e traz pra gente análise, bastidor e, claro, em detalhes os números das pesquisas. Estou falando do Yuri Pita, nosso parceiro de Item Mais, analista da CNN. Yuri, seja muito bem-vindo. Muito bom te ter aqui mais uma vez para falar de disputas estaduais. Vamos então começar por aqueles estados onde a polarização entre Lula e Bolsonaro tem uma influência direta no desempenho dos candidatos. Vamos focar em São Paulo. Fernando Haddad, do PT, lidera as pesquisas, mas o candidato de Bolsonaro, Tarcísio de Freitas, do Republicanos, ele aparece em algumas pesquisas à frente do governador em exercício, Rodrigo Garcia, do PSDB. Por que eu falo algumas? Pesquisas recentes apontam inclusive um empate técnico entre Tarcísio de Freitas e Rodrigo Garcia. Primeiro, você tem 3 máquinas poderosas. Você tem a máquina do Lula/PT, com Haddad. Você tem a máquina do Bolsonaro, Brasília, Palácio do Planalto, /Tarcísio. E você tem a máquina PSDB, Palácio dos Bandeirantes, com Rodrigo Garcia. Então você tem 3 times muito fortes, muito bem estruturados, com serviços prestados e não prestados ao eleitor, tem para tudo quanto é gosto. Esse é um dado. Você já tem um candidato da esquerda que está no segundo turno, então você tem 2 eleições dentro de uma. Você tem uma eleição acirradíssima no primeiro turno, para ver quem, como se fosse um play-off, para ver quem vai disputar com o Fernando Haddad no segundo turno. O que significaria a derrota do PSDB no estado de São Paulo? O quanto que isso seria um reflexo dessa disputa nacional, dessa polarização entre Lula e Bolsonaro? Essa é a grande questão o quanto a polarização está se refletindo aqui no estado, o maior colégio eleitoral do país. Fernando Haddad está praticamente garantido no segundo turno, pelo que pesquisas têm demonstrado, e a disputa entre Tarcísio Gomes de Freitas, apoiado por Bolsonaro, e Rodrigo Garcia, com a máquina do PSDB e o governo estadual, estão travando aí essa disputa pelo segundo lugar. Caso o PSDB não consiga, pela primeira vez em 28 anos, chegar ao segundo turno, seria um impacto muito grande no partido e, sem dúvida alguma, reflexo do papel que o bolsonarismo assumiu como principal força
canalizadora do antipetismo, que ainda é bastante forte no estado de São Paulo, embora Fernando Haddad esteja liderando as pesquisas. E, inclusive, aliados de Rodrigo Garcia reconhecem que essa é a disputa mais acirrada que o partido enfrenta no estado em que é governo desde 1994, ou seja, 28 anos, justamente porque tanto Lula quanto Bolsonaro têm dois candidatos muito próximos, muito leais, muito associados à imagem deles, embora Tarcísio tenha uma roupagem mais técnica, mas claramente está nessa posição apoiado pelo bolsonarismo, e Fernando Haddad foi prefeito de São Paulo pelo PT, apoiado por Lula, foi candidato a presidente em 2018 quando Lula não pôde disputar a presidência, e agora é o candidato ao governo estadual que o PT e que o próprio ex-presidente Lula mais deposita energia e esperanças de que consiga vencer também. Por isso essa eleição é bastante disputada, e a grande questão é quem for para o segundo turno, Tarcísio ou Rodrigo, quão forte será para canalizar essa força do antipetismo e desafiar o favoritismo de Fernando Haddad. No Rio de Janeiro, quem aparece em primeiro lugar nas pesquisas é o governador Cláudio Castro, candidato à reeleição pelo PL. Ele é seguido por Marcelo Freixo, do PSB, que tem o apoio de Lula. O Cláudio Castro tem uma possibilidade remota ainda, quando a gente vê nos votos válidos, está mais ou menos ali em 46% de ganhar no primeiro turno, mas é difícil. Agora, como se vê que o Freixo tem mais viabilidade, ele está conquistando outros votos de rejeição ao Castro. Yuri, assim como na corrida presidencial, a terceira via não decolou no Rio de Janeiro, mas as posições no estado se invertem, com um candidato apoiado por Bolsonaro em vantagem. Onde começam e onde terminam as diferenças e semelhanças entre a disputa no Rio de Janeiro, que é o berço eleitoral de Jair Bolsonaro, e as eleições presidenciais? Carol, no Rio, de fato, o governador Cláudio Castro mantém uma tendência que se reflete na maior parte, em quase a totalidade dos estados brasileiros, que é de continuidade, ou seja, dos governadores sendo favoritos à reeleição. O São Paulo, no caso de Rodrigo Garcia, acaba sendo uma exceção, até porque ele assumiu o governo apenas com a renúncia de João Dória. No caso do Rio de Janeiro, Cláudio Castro é favorecido por alguns aspectos. Primeiro, uma alta rejeição do seu principal adversário, Marcelo Freixo, apoiado por Lula e filiado ao PSB nesse momento, e o fato de o Rio de Janeiro ter um eleitorado evangélico muito forte, maior do que a média nacional, e que está apoiando o Cláudio Castro, ele que, embora seja católico, se fez na política e sua trajetória é marcada por envolvimento, por atuação na renovação carismática. Isso acaba agradando tanto católicos quanto evangélicos, que colocam a religião como um fator importante na decisão de voto. E o fato de ter a máquina pública e conseguir ter sido beneficiado por algumas situações fiscais melhores do que os seus antecessores, como a venda da Companhia de Saneamento, a SEDAI, e o fato de ter conseguido fechar um acordo de refinanciamento da dívida com a União, além, é claro, desse apoio do presidente Jair Bolsonaro no berço do bolsonarismo, que é o Rio de Janeiro. Todos esses fatores acabam tendo um impacto importante aí para explicar esse favoritismo de Cláudio Castro, apesar de ter sido abalado por alguns escândalos, prisão de secretário envolvido com suspeito de envolvimento com o jogo do bicho e alguns escândalos de corrupção envolvendo um órgão de estudos com folha de pagamento fantasma. Nas disputas protagonizadas por candidatos sem ligação direta com Lula ou Bolsonaro, o olhar do eleitor se volta para o desempenho de quem governou o estado nos últimos anos. No Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, do PSDB, está à frente nas pesquisas, depois de renunciar ao governo para tentar uma candidatura à presidência. Sem sucesso, ele tenta ser novamente o governador dos gaúchos. Mas a tendência é de que Leite avance para um segundo turno, possivelmente contra Onyx Lorenzoni, do PL de Bolsonaro. Yuri, o Rio Grande do Sul tem um cenário bem peculiar. A gente tem Eduardo Leite, que é um candidato da terceira via, inclusive tentou ser a terceira via num cenário nacional. E, por outro lado, temos Onyx Lorenzoni, que foi ministro de Bolsonaro. O que está pesando na definição do eleitor por lá? E o quão importante é, principalmente para Eduardo Leite, voltar ao comando do governo gaúcho? Isso pode trazer alguma sinalização para o futuro político dele, e aí, mais uma vez, em âmbito nacional? Carol, se Eduardo Leite conseguir ser novamente eleito governador no Rio Grande do Sul, vai quebrar, em parte, uma escrita. O Rio Grande do Sul é o único estado das 27 unidades federativas do país que nunca reelegeu um governador. E, no caso, ele não seria exatamente reeleito porque não está mais no cargo, mas seria eleito em 2 eleições consecutivas. Ele está com um favoritismo neste momento, de acordo com as pesquisas, escorado muito no que foi a sua gestão, que também conseguiu sanear as
nas contas fiscais, ou pelo menos ter um fôlego ali, conseguiu colocar a folha de pagamento em dia do funcionalismo público, dos aposentados, num estado que tem uma folha de pagamentos muito pesada. O ex-ministro Onyx Lorenzoni é o principal desafiante dessa tentativa de volta ao Palácio do Piratini de Eduardo Leite, apoiado no bolsonarismo, mas o fato de o bolsonarismo ter 2 candidatos, além dele, o senador Luiz Carlos Reins, isso acaba diluindo o potencial que o bolsonarismo, que ainda é muito forte no estado do Rio Grande do Sul, poderia ter nessa disputa local. O que se mostra ali é que o terceiro colocado, o candidato do PT, Edgar Preto, não tem conseguido fazer o peso de Lula ajudá-lo nesse impulso e até por isso, pela boa avaliação que a gestão de Eduardo Leite teve nesses 3 anos e pouco que ele ficou, e caso ele seja reeleito, sem dúvida alguma, a depender do resultado do PSDB em outros estados, ele acaba se tornando uma das principais, se não a principal liderança do partido. A grande questão é qual partido ele vai liderar. Se é um partido do mesmo porte ou ainda menor do que o PSDB já saiu das eleições de 2018, a depender principalmente do resultado de São Paulo. A cruz e a espada dessa história é que, naturalmente, se Rodrigo Garcia conseguir se reeleger governador em São Paulo pelo PSDB, também terá um potencial de liderança muito forte e aí poderemos rever uma disputa entre gaúchos e paulistas dentro do tucanato. Já em Minas Gerais, o governador Romeu Zema, do Novo, tem ampla vantagem sobre o segundo colocado, o ex-prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil, do PSD, que conta com o apoio de Lula. Para mim, o grande nó de Minas, o grande ponto de interrogação é se fechar a fatura no primeiro turno, para onde irá Romeu Zema. Nesse fim de semana, o ministro Ciro Nogueira compartilhava no WhatsApp um vídeo de eu não entendi bem se era um apoiador, um candidato. Era um candidato, se eu não me engano, lá de Minas. Com né? o governador Romeu Zema atrás, em que ele pedia voto para si, para o governador e para Jair Bolsonaro. E Zema não falava nada. Só avalizou, falou, é isso aí. Só avalizou, ficava quieto. Aí eu corri para questionar minhas fontes do Novo, fontes próximas ao governador, conversei ali com 2 pessoas próximas a ele. E a resposta foi campanha, você grava com todo mundo, não dá para falar nada, mas enfim, né? Yuri, dá para dizer que essa postura de Romeu Zema de evitar se envolver na disputa nacional contribui para o desempenho dele em Minas Gerais? É possível projetar se isso vai se manter em caso de segundo turno? Carol, a julgar pelos números das pesquisas, de fato, Romeu Zema é favorito a ser reeleito. A grande questão é se em primeiro turno ou se precisará de segundo turno. E, de fato, o não envolvimento na polarização nacional, embora ele tenha um discurso antipetismo, anti-PT muito forte, até pela imagem desgastada do partido após a gestão Fernando Pimentel, isso tem se mostrado uma estratégia acertada por não ter abalado o favoritismo de Romeu Zema. A grande questão, de fato, é, em caso de segundo turno na eleição presidencial, como Romeu Zema vai atuar. Se de forma ainda incisiva contra o petismo ou se preferirá adotar uma postura mais neutra na disputa, até para não abalar as relações que o estado de Minas poderá ter com o eventual governo Lula. Caso ocorra a reeleição de Jair Bolsonaro, daí sim a relação de Zema poderia ser mais amistosa, dado que ele foi um aliado importante do governo Jair Bolsonaro nos últimos 4 anos. Só nessa eleição é que adotou esse discurso mais independente, escorado na candidatura de Felipe Dávila do Novo. A grande questão é que o ex-prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil, do PSD, conseguiu avançar em intenções de voto associado ao ex-presidente Lula no estado, mas a campanha não chegou a ameaçar esse favoritismo de Zema para ser reeleito. Na Bahia, o líder nas pesquisas, ACM Neto, do União Brasil, também trilhou um caminho distante de Lula e Bolsonaro e manteve a liderança na disputa desde o início da campanha. Mas os números mais recentes indicam que as chances de definição no primeiro turno diminuíram, após o crescimento de Jerônimo Rodrigues, candidato do PT. Yuri, ao que podemos atribuir essa redução da vantagem de ACM Neto na Bahia? O crescimento de Jerônimo Rodrigues pode reabrir uma disputa que parecia já definida? Carol, a eleição da Bahia, que parecia uma barbada, acabou ganhando contornos mais emocionantes nessa reta final. O ex-prefeito de Salvador, ACM Neto,
agora no União Brasil, ex-PFL, ex-DEM, neto de Antônio Carlos Magalhães, figura importante da política baiana, acaba tendo mais dificuldades do que se previa no início da campanha eleitoral, abalado por essa polêmica em relação à autodeclaração dele como pardo, num estado em que a questão racial é muito forte, um volume muito grande de pessoas que se identificam como não brancos, ou como pardos, ou como negros, e isso tem provocado, causou uma grande polêmica, porque isso envolve, inclusive, questões de natureza de financiamento de campanha e etc. A grande questão é que Lula é muito forte na Bahia, um cabo eleitoral poderosíssimo. O PT vem de 4 gestões bem avaliadas pelos baianos, 2 com Jacques Wagner, 2 com Rui Costa, e o ex-secretário Jerônimo Rodrigues, que era uma figura desconhecida da maior parte do eleitorado, tem crescido, escorado nessa associação com o PT. Curioso que, se a gente pegar alguns históricos de pesquisas na Bahia, até para governador, muito eleitor falava o nome de Lula de forma espontânea, para mostrar o quanto o ex-presidente ainda é forte. E o presidente Jair Bolsonaro tem mais dificuldades na Bahia. Seu candidato, o ex-ministro João Roma, não tem conseguido fazer frente aos 2 principais candidatos. E a grande questão, aparentemente, pode ser que a Bahia precise de 2 turnos, e a grande questão é quem vai chegar em primeiro e quem vai chegar segundo nessa reta final de campanha. No Pará, o líder nas pesquisas, o atual governador Hélder Barbalho, do MDB, é o candidato com um dos melhores desempenhos nas pesquisas realizadas no país. Os números das intenções de voto em Hélder Barbalho ficam próximos a 70%. Ele é um dos 16 governadores que tentam a reeleição e, ao que tudo indica, deve confirmar a vitória já no primeiro turno. Yuri Pita de volta. Yuri, vamos falar então sobre o meu estado. Quais são os fatores que contribuem para o bom desempenho de Hélder Barbalho nas pesquisas? O caso no Pará é um exemplo específico ou reflete a força de governadores que disputam a reeleição? De fato, Carol, no seu estado, o Pará, podemos ver uma das principais confirmações dessa tendência de continuidade ou de favoritismo dos governadores à reeleição deste ano. Hélder Barbalho, não só considerado franco favorito a ser reeleito, provavelmente em primeiro turno, como disputa para ser um dos governadores reeleitos com uma das maiores votações do país. Muito fruto do poder que a máquina pública ainda tem no estado. Lembrando que em 2014, por muito pouco que Hélder Barbalho não foi eleito governador, perdeu na época para o então governador Simão Jatene, e em 2018 ganhou em segundo turno e agora tem tudo para fazer aí a reeleição ainda neste dia 2 de outubro. E isso muito fruto de um estado em que a máquina estatal ainda é muito forte, tem muita influência, muita capacidade de agregar aliados, e a grande questão é que o Pará também é um estado em que a força do ex-presidente Lula ainda se faz presente, e Hélder Barbalho foi bastante hábil em abrir palanque tanto para Lula quanto para a candidata do seu partido, Simone Tebet. E mesmo assim, apesar de dar apoio a esses 2 candidatos que têm um discurso muito crítico ao presidente Jair Bolsonaro, não chegou a comprar uma briga direta com os bolsonaristas do estado, fazendo um palanque aí, um dos mais suprapartidários e ecumênicos dessas eleições estaduais. Ainda na região norte, no Amazonas, o destaque é a presença de 3 candidatos que já governaram o estado. O atual governador, Wilson Lima, do União Brasil, aparece em vantagem. Mas os ex-governadores Amazonino Mendes, do Cidadania, e Eduardo Braga, do MDB, também estão na disputa por um lugar num possível segundo turno. Yuri, cenário do Amazonas com nomes já conhecidos pela população. Diferentemente do que aconteceu em 2018, quando tivemos o Wilson Lima, até então um candidato novo na política, agora temos 3 pessoas com experiência no cargo. Isso pode ser entendido como um símbolo da força da política tradicional? É uma leitura interessante que pode ser feita assim, Carol, talvez mais pelo aspecto, de novo, dessa tendência de continuidade dos governos estaduais, mesmo esses neófitos ou outsiders que foram eleitos em 2018, têm conseguido manter o favoritismo nos seus estados, e o Wilson Lima talvez seja um exemplo disso, enfrentando 2 nomes pesados da política amazonense, tanto Amazonino Mendes quanto Eduardo Braga, ex-governadores, Eduardo Braga atualmente senador pelo MDB, com máquinas partidárias muito fortes, e o
Wilson Lima consegue ajudar o presidente Jair Bolsonaro num estado em que Bolsonaro foi o único candidato a reverter a tendência do Amazonas de votar em candidatos do PT, registrada desde 2002, só em 2018 que o PT deixou de ganhar no estado, perdendo para Jair Bolsonaro. E a grande questão, de fato, também o quanto, apesar das crises, tanto políticas quanto durante a pandemia, o colapso do sistema de saúde de Manaus, mas o quanto a máquina do Estado também faz a diferença e consegue impulsionar o seu titular rumo a um segundo mandato. Wilson Lima, apoiado por uma estrutura partidária importante como a do União Brasil, sendo considerado favorito nessa eleição, até por enfrentar dois nomes que, como a gente disse, pesos pesados da política, tanto Amazonino Mendes quanto Eduardo Braga, mas que também carregam junto o ônus e o bônus de serem bastante conhecidos, também com rejeições bastante altas, que ajudam neste momento essa tendência de reeleição de Wilson Lima. De volta ao Nordeste, outros 2 estados têm disputas que ilustram recentes divergências entre as forças de esquerda na região. Em Pernambuco, a deputada federal Marília Reis, do Solidariedade, reedita a disputa contra o PSB, partido que ela já integrou e que tem fortes laços no estado com a família dela, incluindo lideranças históricas já falecidas, como o avô, Miguel Arraes, e o primo, Eduardo Campos. 2 anos atrás, nas eleições para a Prefeitura de Recife, Marília foi derrotada por João Campos, filho de Eduardo Campos. Com 56,21% dos votos válidos, João Campos, do PSB, filho de Eduardo Campos, ex-candidato, que foi candidato nas eleições presidenciais, não perde mais, está eleito prefeito no Recife. Marília está em primeiro nas pesquisas, mas provavelmente terá um segundo turno pela frente. Yuri, quais são as chances desse embate familiar entre a Marília Arraes e o PSB prejudicar ambos os lados? É possível imaginar que essa divisão interna nas forças de esquerda abra chances para outros candidatos em Pernambuco? Carol, o estado de Pernambuco, que é marcado por uma continuidade de 4 governos consecutivos do PSB, de Eduardo Campos e do atual governador Paulo Câmara, e que foi governado por Miguel Arraes, parecia ser um estado razoavelmente estabilizado nesse continuismo, pode ser marcado por uma das situações mais imprevisíveis dessas eleições locais. No âmbito nacional, é sabido que o ex-presidente Lula tem franco favoritismo e deverá ter uma votação muito expressiva, mas na corrida estadual está tudo imprevisível, à exceção do favoritismo, ou pelo menos da primeira colocação de Marília Arraes, do Solidariedade, rompida com o PT e com o PSB. A grande questão é que não só existe essa divisão, com o candidato PSB, o deputado Danilo Cabral, tendo mais dificuldades do que os seus antecessores como representantes do PSB, mas o fato de 3 ex-prefeitos bem avaliados em suas cidades também poderem almejar essa segunda vaga no segundo turno pernambucano. A ex-prefeita de Caruaru, Raquel Lira, do PSDB, o ex-prefeito de Jaboatão dos Guararapes, Anderson Ferreira, apoiado pelo presidente Jair Bolsonaro, do PL, e o ex-prefeito de Petrolina, cidade importante do interior de Pernambuco, Miguel Coelho, apoiado pelo clã do senador Fernando Bezerra Coelho. Ou seja, 3 estruturas muito fortes de ex-prefeitos bem avaliados, disputando contra o candidato do governo estadual, contra a candidata mais popular neste momento, que quase foi eleita prefeita do Recife, perdeu para o primo João Campos, do PSB, mas acabou saindo fortalecida desse racha, dessa falta de acordo na esquerda. Será uma das eleições mais interessantes de se acompanhar, seja pelo resultado em si, que é imprevisível de se definir quem disputará o segundo turno, seja pelo destino do PSB, partido do candidato a vice-presidente de Lula, Geraldo Alckmin, que está correndo um risco grande de perder a sua joia da coroa, o seu governo que está há 16 anos, e com isso perder uma das suas principais estruturas de organização partidária. E para encerrar esse giro pelo Brasil, temos ainda o Ceará, reduto eleitoral de Ciro Gomes, do PDT. Lá o partido de Ciro e o PT romperam uma aliança eleitoral histórica, num reflexo da posição do pedetista contra Lula na corrida presidencial. Mas o que acontecia? Havia ali, e aliás já há uma aliança de PT e PDT no Ceará há mais de 15 anos, ela já dura muito tempo, e a ideia inicialmente era repeti-la nessa eleição de agora, com um candidato do PDT ao governo do estado e o PT com o lugar no Senado, na vaga para o candidato ao Senado, ocupado pelo ex-governador do Ceará, Camilo Santana. Mas o PT não gostou
comentou da escolha do candidato por parte do PDT, que no final o escolhido foi Roberto Cláudio. O PT advogava para que o nome de Isolda Sela, que ocupava o cargo de vice-governadora de Camilo Santana, para que ela fosse escolhida. Isso não aconteceu. O PT fez o quê? Falou, não, vou com um nome próprio, que é o nome de Eumano de Freitas. A divisão de votos entre PT e PDT abriu caminho para o crescimento de uma candidatura de outro campo político. O líder nas pesquisas no Ceará é o deputado Capitão Wagner, do União Brasil, que tem o apoio de Bolsonaro. Yuri, a questão que fica é qual que é o fôlego do Capitão Wagner nessa disputa para, inclusive, interromper uma sequência de governos de esquerda no Ceará. É possível imaginar que PT e PDT, por exemplo, superem as divergências num segundo turno? Carol, o Ceará também outro estado marcado por continuidade nesse acordo que havia entre o petismo e os irmãos Ferreira Gomes, que marcou os últimos 4 mandatos, e agora essa expectativa do que vai acontecer na eleição. O Capitão Wagner, que é do União Brasil e tem um discurso muito parecido com o do presidente Jair Bolsonaro, mas evita uma proximidade tão forte com Bolsonaro, dado que Lula é o favorito dos cearenses, parece estar, inclusive, com a sua liderança ameaçada justamente pelo candidato do PT, Eumano de Freitas, apoiado não só pelo ex-presidente Lula, que é um poderoso cabo eleitoral no Ceará, mas principalmente pelo ex-governador Camilo Santana, que é favorito a ser eleito senador depois de 2 gestões estaduais muito bem sucedidas, muito bem avaliadas pelos cearenses, e mostrando que é capaz sim de construir um grupo político próprio depois desse racha com o grupo dos irmãos Ciro e Cid Gomes, que por decisão ou por preferência de Ciro Gomes, acabaram lançando o ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, pelo PDT, e ele vem encontrando mais dificuldades do que se imaginava. Esse racha evitou a candidatura à reeleição de Isolda Sela, ex-secretária de educação, vinculada à questão da educação em Sobral e no estado do Ceará, que é um dos estados mais bem-sucedidos no ensino fundamental. E esse racha, muito reflexo das disputas não só estaduais, mas principalmente nacionais, pode colocar em xeque também o poder dos irmãos Ferreira Gomes no seu estado natal. Lembrando que o próprio Ciro Gomes, que sempre venceu no estado do Ceará quando foi candidato a presidente, mesmo em 2018, em 98 e em 2002, neste ano está em terceiro lugar na intenção de voto dos cearenses, perdendo tanto para Lula quanto para o presidente Jair Bolsonaro. E aí, essa também é uma das eleições que a gente vai ter bastante atenção, seja para ver como fica a situação de Capitão Wagner, se ele se mantém em primeiro ou vai ser superado por um dos seus adversários do campo da esquerda, e se Roberto Cláudio vai conseguir chegar ao segundo turno ou se não, ou se os irmãos Ferreira Gomes vão se ver forçados a ter que escolher no segundo turno apoiar um candidato do PT ou apoiar um candidato vinculado ao presidente Jair Bolsonaro. E assim encerramos o Item Mais de hoje, de olho nas disputas estaduais e também na disputa presidencial. Tem definição também para deputado federal, deputado estadual, Senado. São as eleições 2022. A gente volta a se encontrar amanhã com outro tema e, claro, de olho no primeiro turno, agora, no dia 2 de outubro. Até lá. Com a minha apresentação, Carol Nogueira, este podcast foi produzido pela Maremoto para a CNN Brasil. Roteiro e pesquisa, Lucas Scherer. Revisão editorial Maremoto, Amanda Mira. Pauta e produção, Danilo Santana e Cecília Fernandes. Edição e sonorização, Roberto Rudinei. Coordenação geral, Paula Weinberg e Felipe Gomes. Coordenação de produto, Verônica Schneider. Coordenação editorial, Diego Toledo. Você também pode ouvir o Item Mais no site da CNN Brasil. E aproveite para conhecer os nossos outros programas em áudio. Acesse cnnbrasil.com.br/podcasts.